um puxa o outro, uma puxa a outra. Bom, vou confessar que eu tinha até pensado em parar a nossa série aqui das confissões de uma puxadora de aprendizagem, mas percebi que ainda tem muito a ser dito, tem muito a ser explorado aqui no livro, ó, Um Puxa o Outro. Se você ainda não tem a sua cópia, vai lá no umpxo.com, tem várias informações sobre o livro, se você quiser. O livro tem agora em Kindle também, tem o físico que eu adoro, que tem, enfim, um design especial. E estou muito feliz de ver a repercussão enfim, todas essas confissões aqui, nosso papo aqui tem trazido. Eu tenho recebido muito feedback das pessoas e que bom que tem sido útil de alguma forma. Então a gente continua aqui e hoje eu trago um papo aqui, até marquei aqui no livro onde tá na página, começa aqui na página 130 e 136, 139, é onde começa uma ideia que eu falo sobre o desenvolvimento, a importância das comunidades de aprendizagem prática para a gente desenvolver uma atitude sandbox. E o que é essa ideia dessa atitude sandbox? Que eu me vi nela quando eu participei muito ativamente da comunidade dos Webheads, que eu comento no livro e que já falei aqui nos outros episódios. Se você não viu, volta lá. Inclusive me emocionei quando eu falei do Vance Stevens, né, que foi muito importante aí para minha trajetória pessoal e profissional. E aí, eu tenho visto isso acontecer também repetidamente com outras pessoas em outras comunidades que eu faço a gestão ou que eu participo também. Essa atitude sandbox, na verdade, quando a gente fala sandbox em inglês, é aquela caixinha de areia, caixa de areia das crianças, onde elas brincam, elas experimentam, elas trocam, elas se desentendem. Então é esse espaço de experimentação, de diversão, de colaboração, de imaginação. E eu sinto que as comunidades de aprendizagem prática têm muito esse papel da gente desenvolver essa atitude pró-experimentação, que aí eu tô chamando de sandbox, porque eu adoro o conceito da caixinha de areia, porque é um lugar seguro, um lugar que tem certos limites, né? Então, por isso que eu batizei aí de sandbox. E quando eu falo dessa atitude de sandbox, eu inclusive coloco alguns pilares, né? Do que é isso? O que é essa atitude para a experimentação? Você está disposto a colaborar, você tem diversidade de caminhos para desenvolvimento profissional, você tem a parte de experimentação e também diversão, né? Como eu estava falando aqui. Isso a gente aprende muito com as crianças, a gente perde muito disso. E eu acho que nas comunidades de aprendizagem, a gente tem a possibilidade de um resgate disso. E aqui eu conto uma história no livro, num Peixe Só, do Dave Cormier. Como ele criou esse espaço numa comunidade que se formou em torno de um curso, uma trilha formativa que ele ia dar. E o Dave Cormier faz parte dos Webheads aí, faz parte da história. Eu já mencionei ele quando eu falei sobre aprendizagem rizomática, né? Ele é um cara que tem um texto super interessante sobre aprendizagem rizomática. E ele, em 2014, ele aí se propõe a fazer um experimento que se chama Rise of 14, onde ele diz que a comunidade é o currículo. Então, o que ele fez nesse experimento social em comunidade de aprendizagem prática? Ele abriu o chamado para as pessoas se inscreverem para a trilha formativa e tudo mais. Só que quando as pessoas chegavam lá, em vez de ter algo bonitinho, redondinho lá, tudo estruturado, ele fazia provocações semanais, dava, claro, alguns insumos, alguns elementos de pesquisa, de reflexão, de leitura e tudo mais, mas na verdade ele colocou na prática esse conceito da comunidade sendo o currículo. Então era a comunidade que se encontrava
e trocava, e aí tinham atividades que eles se propunham a fazer e do jeito que eles quisessem, né? E, inclusive a Clá, que faz a abertura do livro, a Clarissa Bezerra Fernandes, a Clá foi uma das participantes do Rise of 14. Eu falei que ia ter essa trilha, e aí ela participou muito ativamente da trilha do Dave Cormier, se conectou com uma galera, com professores aí internacionalmente, né, e fez projetos, escreveu textos, escreveu posts em blog e tudo mais. E foi isso, assim, e eu acho que nada melhor do que experimentos como esse para desenvolver na gente essa nossa propensão à experimentação. Porque o que acontece? Geralmente, nos ambientes profissionais que a gente frequenta, tudo é muito controlado e muito averso a erros, né? Então, a gente não tem muito espaço para experimentação, apesar de que alguns líderes, gestores chegam e dizem, olha, aqui a gente é muito aberto, né, para falhar e não sei o quê. É muito raro isso acontecer realmente na prática, porque envolve equipes, envolve dinheiro, envolve ROI, né, retorno sobre investimento, enfim, tem 1000 camadas e 1000 variáveis que fazem com que a gente acabe se retraindo, né? Então, quando a gente tem esses tipos de experimentos sociais, e aí você vai me perguntar assim, Carla, mas então você está dizendo que isso não acontece, não pode acontecer em ambientes corporativos? Não, ao contrário, eu acho que pode sim. E no livro eu trago exemplos até em ambiente onde eu trabalhava, que a gente foi fazendo isso, quer dizer, onde que você cria dentro das próprias instituições espaços seguros para que as pessoas sim possam experimentar, possam trocar, possam errar rápido e voltar rápido, né? E o Rise of 14 deixou rastros digitais aí com várias coisas produzidas, então até hoje se você procurar aí pela hashtag Rise of 14 você encontra. Eu encontrei vídeos esses dias pesquisando e tudo mais. E aí o que eu fiz foi fazer uma entrevista com Dave Cormier para esse livro, perguntando para ele o que ele tinha evoluído em termos de pensamento em relação àquela época, né, que já tem uma década. Então, o que ele evoluiu em termos de aprendizagens, de pensamento e tudo mais. E uma coisa que ele coloca é que o quão difícil hoje esses espaços de experimentação são, até por polaridades sociais, às vezes pela falta de tolerância das pessoas e tudo mais, e que ele estava estudando muito essa questão de espaços de coragem, que eu também falo aqui no PXO, né? Como que a gente cria espaços de coragem para ter essas discussões e essas conversas mais difíceis e mais aprofundadas. E ele, inclusive, acabou de lançar um livro que a comunidade é o currículo, eu acho que até o título é esse, eu já comprei esse livro, inclusive. Então, eu acho que o Rise of 14 foi um grande exemplo de espaços em que tinha uma certa liderança e também algumas provocações e proposições, mas as pessoas buscavam a forma como elas iam aprender, com quem elas iam se conectar, de que forma elas iam se conectar. E acho que isso é um super exemplo aí de como se desenvolve uma atitude sandbox, de experimentação. Quer dizer, que você deixa as pessoas confortáveis para tomarem decisões, inclusive para determinarem como que elas querem aprender, né? Como que elas querem se conectar. E eu acho que falta muito disso, né? Da gente buscar essas formas e entender que, por exemplo, e por que tantas vezes, né? Esses programas de formação, de treinamento e desenvolvimento nas empresas, nas instituições falham. Porque, na verdade, a gente parte do pressuposto que as pessoas aprendem de uma forma. Isso não é verdade, né? Quantas formas diferentes você aprende? Eu acho que essa é a primeira pergunta.
Então, se a gente aprende de formas variadas, a gente tem que criar esses espaços de aprendizagem em que as pessoas se sintam confortáveis em experimentar, em tentar, em colaborar, em se divertir para aprender, evoluir e aplicar, que a gente diz on the job, né, no trabalho. Isso também é uma parte interessante da atitude sandbox, né? Porque não é só a experimentação pela experimentação, mas é o quão transferível são aquelas habilidades que eu estou aprendendo para o meu dia a dia no trabalho, né? Isso que faz toda a diferença. Então fica aí a minha reflexão sobre como é que a gente está desenvolvendo essa atitude de experimentação nas pessoas, quer dizer que elas se sintam mais corajosas, mais ousadas para poder resolver os problemas que elas têm que resolver no dia a dia da empresa, né? E eu acho que essa é a grande provocação. E esses dias, só para finalizar aqui essas minhas confissões de puxadora, eu estava conversando com uma pessoa muito próxima e ela falando o quão difícil é muitas vezes e quanta resistência ela estava tendo no ambiente de trabalho onde ela precisava liderar uma equipe, né? E o que eu senti ali é que as pessoas não estavam confortáveis, elas não davam muito crédito para essa pessoa ainda, tinha uma questão de autoridade, tinha uma questão de hierarquia muito forte e tal. E aí, nesse caso, para a gente começar a mudar isso, a gente tem que criar essas caixinhas de areia. Mas como é que você cria? Como é que você cria esses espaços? E aí, uma dica que eu dei e outra pessoa também deu foi essa questão da gente começar também a surpreender as pessoas, sabe? Primeiro, usar aquela técnica de guerrilha que eu já falei aqui e adoro repetir, né? Quer dizer, vai pelas beiradas, vai com quem já está te escutando e já está disposto aí com você e tudo mais, nos projetos, no que tem que ser desenvolvido, no que tem que ter de solução aí para as instituições, mas também tem esse aspecto de, cara, como é que você usa de algumas ferramentas para surpreender. E o feedback dessa pessoa foi super interessante. Ela pegou uma ferramenta digital e em vez de ficar falando para as pessoas o que as pessoas, assim, aqueles lembretes, né, chatos que você tem que dizer, de prazos e tudo mais que tem em qualquer instituição, ela fez tipo um joguinho digital para as pessoas participarem, só para relembrarem as datas principais, coisas importantes. E aí, né, com essa ideia de diversão, colaboração e tudo mais, ela teve um resultado super positivo numa reunião que poderia ter sido mais uma reunião. Então é assim que a gente começa a trabalhar essas questões. É ter a surpresa, é ter um pouco de diversão, é criar esses espaços que as pessoas se sintam confortáveis e esses espaços de coragem também, né, para ter também as conversas mais difíceis. Isso é processo, né, gente? Estar com pessoas é a gente entender que cada um vai ter o seu ritmo, a gente já tem falado aqui sobre isso, cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter o seu tempo. É a gente respeitar isso, mas também criar estratégias para que essas pessoas queiram entrar nessa caixinha de areia e queiram experimentar junto com você. Então, o que você vai fazer aí para trazer mais gente para essa caixinha de areia, para vocês experimentarem, para vocês fazerem projetos incríveis, tirar ideias do papel ou da nuvem? É isso que eu quero saber. Deixa aqui nos comentários, estou adorando interagir com você aqui nos comentários.